Obrigada, Pai, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és soberano, Tu sabes de todas as coisas. E nós colocamos aqui, rendido aos Teus pés, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, para receber o Teu abraço, Deus, o Teu afago nessa noite. Pelas Tuas maravilhas, nós queremos, Senhor, abrir nossos lábios e poder agradecer a Ti, Deus, por Teus grandes feitos nas nossas vidas. Obrigada pelo sacrifício que o Senhor fez, Senhor Deus, por cada um de nós. O Teu sangue nos lavou e nos purificou. Nós estávamos condenados, Senhor Deus. Nós estávamos, Senhor Deus, condenados à morte eterna, mas o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. E nós não temos palavras para agradecer, Deus, pela grandiosidade do Teu grande amor, Deus. E hoje nós podemos ter o privilégio de estarmos juntos, unidos, como igreja, como corpo do Senhor, Cristo Jesus, para Te adorar, em espírito e em verdade. Bendizemos o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és o único digno de todo louvor e de toda glória, e todo poder pertence a Ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu queria que você abrisse lá em Salmos 103, de 1 a 6. Eu não tinha um tema específico para poder colocar aqui. Mas como a ministração ela vai se desenrolar por conta da herança espiritual que nós recebemos, eu preferi deixar como está. Amém? Vamos ler juntos? Então vamos ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Amém? Glória a Deus, irmãos, podem sentar. Grandioso é nosso Deus, amém? Porque Ele perdoa, Ele cura, Ele sara, nos redime, Ele nos renova, Ele transforma a nossa vida, e Ele é o único que tem esse poder. E é muito bom poder estar compartilhando cada vez mais com os irmãos acerca dos benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Então, eu não sei como tem sido a sua semana, as suas noites, os seus relacionamentos, eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E hoje, o Senhor traz para nós os benefícios para lembrar a cada um de nós a herança espiritual que Ele deixou para nós. Talvez você possa estar pensando, eu já sei dessa herança. Que bom que você já sabe. Mas sempre é bom trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém, irmãos? Aquilo que nos traz esperança está na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela precisa ser ministrada em tempo e fora de tempo. E eu estava estudando sobre essa questão de herança espiritual, já faz um pouquinho de tempo. E recentemente eu tive um sonho, Deus falou comigo algo muito interessante. E eu acordei para logo anotar o que eu tinha ouvido. Foi muito impactante. Então, tem duas coisas que ele falou comigo e vai ser em cima dessas duas perguntas e essas respostas que nós vamos conversar um pouco aqui essa noite. Amém? Então, olha o que diz. Pergunta que eu notei foi o seguinte: sabes por que as pessoas têm desistido da herança que Jesus, o meu filho, conquistou na cruz? É porque as pessoas nos dias atuais têm esquecido facilmente
os benefícios que eu tenho dado a cada uma delas. Então, se Deus fala na palavra de Deus para eu não me esquecer, significa dizer que eu posso me esquecer sim. E muito facilmente. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu concordo plenamente com o que Deus ministrou, porque muitas vezes, e até eu já esqueci de algumas coisas. E Deus usa pessoas, usa louvores, usa até um ímpio para te fazer lembrar de quem você pertence. Então, são 3 coisas que eu escrevi aqui que pode fazer com que isso aconteça na vida de cada um de nós. Todos nós estamos sujeitos a esquecer. Mas hoje, Deus me trouxe aqui para falar para você, para lembrar você dos muitos dos benefícios que o Senhor já derramou sobre a sua vida e tem derramado e que Ele irá derramar para a sua vida. Amém? Então, você preste atenção, porque é algo muito pontual, mas isso aqui, se a gente for aprofundar, dá muitas coisas. Então, em 40 minutos, a gente fala aquilo que é muito direto, né? A gente não pode se estender tanto por conta do horário. Mas o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, irmão, que acontece, as pessoas esquecer dos benefícios que o Senhor tem derramado, pessoas presas ao passado. O passado, ele assola muitas pessoas. Por quê? Diz aqui, ó. Porque ficam deprimidas pelas circunstâncias que lhe causaram dor, sofrimento e angústia, ou culpa pela dor, sofrimento que causou nas pessoas. Então, o passado, eu trouxe uma figura aqui só para a gente ilustrar. É como se estivesse carregando um peso muito grande, um gigante nas suas costas, que você acaba ficando sempre curvado, olhando para baixo. E o que o passado muitas vezes faz com a gente é isso. Muitas vezes não, ele faz com a gente isso. Uma pessoa cheia de rancor, de dor, de culpa, de medo, quando ela fica concentrada nesses adjetivos, eu posso dizer aqui para vocês, ela não consegue olhar e nem perceber os benefícios que o Senhor tem para a vida dela. Porque ela está focada em algo que lhe causou dor, ou em algo que ela causou dor em alguém. Porque eu não sei se você sabe, tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar pelos erros que ela cometeu no passado. E isso é desesperador, porque o diabo coloca na mente dela mentiras, lançando como se o que ela fez não tem perdão. Ela não tem como se aproximar de Deus por conta dos erros que ela cometeu. E isso tem acontecido, a gente vê muito isso no nosso dia a dia. E tem as pessoas que ficam presas porque foram machucadas por alguém profundamente, tem feridas, tem traumas, tem diversas coisas. Cada pessoa, ela sente de um jeito, cada pessoa tem a sua experiência, sejam elas boas ou ruins. Mas quando ela se mantém, a visão dela focada em tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ela fica sem energia, sem direção, sem capacidade humana, seja física, espiritual, emocional, de olhar e de perceber os benefícios que o Senhor derrama sobre a vida dela. Então, isso é uma forma de você, ou qualquer outra pessoa, seja cristão, seja não cristão, pior ainda, que pode fazer você se afastar de Deus. A ponto, por que a gente se afasta? Porque a gente esquece dos benefícios. E qual é o maior benefício que o Senhor pôde fazer por nós? Foi entregar seu Filho na cruz. Jesus conquistou a nossa maior herança, que é a nossa vida eterna. Por meio de quê? Da cruz. Então, a gente não deve esquecer do sacrifício que foi feito na cruz. E a gente fala sempre aqui, olha, Jesus morreu, Ele pagou um alto preço, Ele derramou sangue por você. Parece ser uma coisa assim muito
muito comum de se falar. Isso não surte efeito. Mas muitas pessoas não entenderam ainda a grandiosidade desse feito. E ela não consegue sair do passado para viver as maravilhas que o Senhor tem derramado na vida dela hoje, no momento que ela aceitou a Cristo para adiante. Ela fica presa lá atrás, ela não consegue viver em novidade de vida, ela não consegue ver a nova vida que Deus já conquistou para ela, porque ela está presa lá atrás. Vocês estão me entendendo, irmão, até aqui? Amém? E a pessoa não tem energia, ela não tem disposição, ela não tem alegria no seu coração de poder se firmar os seus passos em Cristo, porque ela está com a visão dela bloqueada, os seus ouvidos não conseguem ouvir, e ela não consegue declarar com as suas bocas que a vida dela em Cristo, ela é uma nova criatura. Que somente uma pessoa que entende o sacrifício na cruz consegue enxergar uma nova vida em Cristo, do momento que ela aceitou e entendeu, para diante. Se eu não entendo, eu não declaro, eu não enxergo, eu não ouço, eu não compreendo no meu coração, no fundo da minha alma, o sacrifício que foi feito na cruz, eu vou estar aprisionada lá no passado. Ah, mas eu não já aceitei Jesus, Jesus já libertou. Sim, mas a gente tem que tomar posse da nossa liberdade. Se eu não tomo posse, pela fé que Jesus me livrou de todo o pecado, de todo o mal que assolava a minha vida, eu vou continuar dentro da prisão. O cadeado já foi aberto, mas eu não saio de lá de dentro. Porque eu entendo que eu não consigo viver uma nova vida porque eu estou muito fraca ao ponto de que Deus não tem poder suficiente para me tirar de onde eu estava. Isso parece ser algo ruim, mas não é, irmão. Muita gente está vivendo dessa forma. E, infelizmente, muitas pessoas que já aceitaram a Cristo. E isso é muito triste. E a gente vai entendendo o porquê ao longo da ministração, o porquê que está acontecendo isso. E tem um texto que eu queria que colocasse aqui, eu vou escolher aqui 1 Pedro 1, 3, 4, por favor. Vamos ler comigo, irmãos? Bendito, ó Deus, amém. Quando a palavra de Deus fala que para uma herança incorruptível, é que não pode se corromper, não pode morrer. Sem mácula, imarcessível. Pega essa versão aqui bem, né, de gente culta. Mas o que a gente entende desse versículo? É que não pode ser manchada, não pode nem ser desbotada. Sabe roupa velha, quando a gente está usando, a gente gosta muito? Aí, com o tempo de tanto lavar, fica desbotada e tem uma hora que você tem que jogar fora. Mas o que Jesus fez, a herança que Ele conquistou para nós, ela nunca vai ser manchada, nunca vai ser desbotada, ela nunca vai acabar. Ela não tem fim. É eterno. Quem conquistou isso para nós foi Jesus. Nós não precisamos fazer mais nada. Mesmo que eu esteja mergulhada no pecado. Mesmo que eu esteja mergulhada no sofrimento que já foi me causado, nos traumas que já foi provocado na minha vida, Senhor Jesus, quando Ele venceu a morte na cruz, quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, quem crê nele, Ele tira daqui, resgatou e trouxe para cá. E ninguém tem poder para tirar você da onde Deus te colocou, que é na nova vida, da viva esperança. E a nossa esperança, ela é
Jesus Cristo. Esse é o nome mais poderoso de todo o universo. E nunca haverá um nome mais poderoso. Em nome de Jesus, eu creio e eu sei que você também crê nisso. E o próprio Salmo 103, ele diz, no versículo 3, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Se ele está dizendo na palavra aqui, que ele perdoa todas as suas iniquidades, ele não está citando aqui na palavra, o salmista, que algumas pessoas Deus ele vai curar. Algumas enfermidades, algumas pessoas ele vai curar ou vai perdoar. Ele está falando todos nós. Não importa o que tenha acontecido com você. E eu só quero te lembrar uma coisa, irmãos, eu não estou aqui para diminuir, amenizar a dor de ninguém, dizer que os seus traumas não têm valor, que é bobagem de você. Eu não sei o que você já passou, eu não sei o que já te machucou, eu não sei nada de você, mas assim como você não sabe o que já passei. Mas uma coisa eu posso te dizer, e você há de concordar comigo, existe algo muito maior do que qualquer dor, trauma, sofrimento que alguém possa ter causado, que é Jesus. O seu amor, o seu sangue, que precioso, que foi derramado na cruz, é maior do que qualquer dor, de qualquer pecado que nós possamos ter cometido. Amém? Então, ninguém tem poder de condenar ninguém, porque o Senhor já pagou esse preço para nós. Amém? Glória a Deus por isso. O segundo ponto, irmãos, é pessoas completamente perdidas no tempo presente. O que tem acontecido no tempo presente? Olha aqui, uma pessoa completamente desnorteada, né? Tem vários caminhos aqui, ela está confusa, não sabe para onde vai. Então, pessoas que não sabem definir o que é, o que tem, o que é importante e o que é prioridade. Crise de identidade. Essa postura tem assolado a vida de muitas pessoas. Pessoas não sabem o que ela quer, não sabem quem ela é, não sabem o que ela tem de importante, de valor. O nosso maior valor que podemos receber, o que é? É a presença de Deus na nossa vida. Deus habita em nós através de quem? O Espírito Santo de Deus. O próprio Deus habita em nós. As pessoas estão buscando respostas em várias coisas, diversas coisas, mas não para olhar o que a palavra de Deus diz acerca de você, sobre a pessoa que você é, o valor que você tem, o porquê que ele morreu na cruz, porque você e eu temos um valor inestimável. Ninguém pode nos valorizar tanto e nos amar tanto como Jesus nos ama. Então as pessoas não têm direção, não sabem mais, cada dia é uma coisa que ela quer. Hoje eu não me amo, amanhã eu me amo. Tem pessoas que vivem assim, eu estou muito feliz hoje, amanhã está numa tristeza profunda. Aí amanhã tá falando com todo mundo, outro dia não fala com ninguém. Eu não estou dizendo que o seu humor não vai oscilar, irmãos. Só não quero que vocês me interpretem mal, porque eu também tenho meus humores. Mas pessoas que oscilam de dia e noite, noite e dia, o tempo inteiro, não tem uma constância. Se você não sabe o que você é, quem você é, você não sabe que direção você vai tomar. É como se ficasse igual esse homem aqui, ó. Uma figura de uma pessoa confusa. Eu quero servir a Cristo. Hoje eu quero. Não, mãe, não, mas hoje eu não quero. Hoje eu quero adorar o Senhor. Amanhã eu não quero, não. Eu quero ir para a igreja, eu quero me envolver com os irmãos, mas amanhã eu não quero. Mês que vem, eu não sei se eu vou conseguir. Mês de dezembro, as pessoas estão só focadas em comprar presentes para todo mundo, roupas novas, viajar, final de ano, aí praia. Muito bom. Lá para março eu volto para me firmar de novo com Cristo. Mas 3 meses aí eu vou estar de recesso com Deus. Tudo bem, irmão, se você quer tirar recesso. A vida espiritual é sua. Quem tem que cuidar da sua vida espiritual e eu que tenho que cuidar da minha, é nós mesmos.
Mas nós não podemos esquecer que aonde nós estivermos, nós temos que ter um compromisso constante com o Pai. Seja viajando, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja viajando, para onde você estiver, você precisa estar carregando no seu peito essa alegria de servir a Cristo. Eu não posso sentir alegria somente quando tem algum evento específico. Eu tenho que sentir alegria todos os dias, até nos dias maus. Só que quando a gente fala hoje sobre isso, eu falo isso, irmão, porque eu tenho vivido essas experiências, tá? Não estou falando isso porque eu acho. Eu não gosto de falar nada do que eu acho. Eu gosto de ter certeza. Eu me deparo com muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas e eu percebo, as pessoas não querem ouvir verdade. Elas querem que tu fique falando mentiras para amenizar a dor dela por aquele momento, mas elas continuam na mesma situação. Quando você fala uma verdade, as pessoas se afastam de ti, porque você falar a verdade agora é ser grosseira. Se você fala a verdade, essa pessoa é muito dura. Você precisa falar a verdade para que a pessoa entenda que aonde ela está trazendo para ela frutos de morte e não de vida. Então, se você não falar a verdade, as pessoas elas vão continuar vivendo naquele ciclo vicioso. Elas não vão sair para lugar nenhum, elas vão ficar sem direção. Aí, às vezes, a pessoa pode dizer, não, mas deixa ela. Ela quer viver a vida dela, porque ninguém paga as contas dela. Então, você não deve falar nada. Irmãos, a gente precisa falar para prevenir o problema, que você já vê que vai acontecer. Mas se a pessoa não quiser ouvir, já é uma coisa, é ela e Deus. Porque se você só for falar a verdade para alguém apenas depois que já cometeu o erro, não adianta mais falar a verdade porque o erro já foi cometido. O que você tem que fazer é ajudar a pessoa a se levantar. Não adianta mais falar, eu te avisei, não te avisei por causa disso. Não adianta, não vai adiantar. Fale antes. Se a pessoa quiser ouvir, você ganha uma pessoa. Se não quiser ouvir, ela já ouviu a verdade. Ela faz dela o que ela pensar que deve fazer. Mas eu preciso falar antes do ocorrido. Quando ocorreu, se arrependeu, então vamos levantar. Porque Deus me levantou e Ele vai te levantar e eu estou aqui para te apoiar. Já foi. Vou ficar falando de coisa que já passou? Já errou, passou. Agora nós temos que viver o hoje para frente. Então, essa postura que as pessoas estão tendo hoje, de não saber o que quer, o que tem, o que não tem, o que é prioridade na vida dela, a pessoa não consegue nem listar, fazer um planejamento semanal dela. O que é prioridade para mim essa semana? O que é importante? O que é relevante? O que não é relevante? O que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar de fazer? O que eu preciso incluir na minha rotina? O que eu preciso jogar fora, que não é mais para fazer isso? As pessoas não conseguem mais fazer isso, estão completamente perdidas. Tu tens que conversar com as pessoas para ensinar coisas básicas. Básicas, irmão, básicas. É inadmissível isso, mas tem acontecido muito. As pessoas não têm condições de tomar uma decisão que seja na vida dela. O que tu acha? Eu faço isso? Qual a tua opinião? Não que a gente não tenha que buscar conselho, irmãos, mas eu estou falando que tem pessoas que não conseguem tomar decisões mínimas. É indecisa para tudo. Até para escolher o lugar que ela vai comprar uma roupa. O que eu faço? Para onde eu vou? Irmãos, pelo amor de Deus. Eu bebo água, eu bebo suco. Tu não sabe o que é bom para ti? Aí tem que esperar. Sabe por quê? As pessoas não querem assumir a responsabilidade pelos seus erros. Ela espera a opinião do outro, para o outro falar, então toma um refrigerante. Ela toma um refrigerante. Ela diz, eu tomei porque fulana mandou. Transfere a culpa para o outro, porque não quer assumir a culpa do seu erro. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade com as nossas decisões, sejam elas erradas ou não. Porque fulano mandou, ninguém manda nada. Você tem uma consciência, você tem um cérebro, você tem um corpo, você tem um Deus que habita em você. Você precisa buscar a direção de Deus para a sua vida, porque tudo que você falar e perguntar a opinião de tudo, você não sabe o que quer, qualquer coisa vai servir.
Tudo que te falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a sua vida vai passando, o tempo vai passando, o ano acabou, vai começar o outro, e você vai continuar fazendo as mesmas tolices, as mesmas coisas, e você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você vê as pessoas com propósito, tendo uma direção de Deus, e você vai começar a pensar que aquela pessoa tá vendo? Deus ama ela, mas não me ama. Tá vendo como Deus tem os preferidos dele? Não. Deus ama todos. Mas é claro que Deus derrama nos justos, é aquele que obedece. Quem crê é aquele que obedece. Não é o crer de acreditar, é o crer de obedecer. Porque crer em Cristo, muita gente crê em Cristo. Sabe falar da palavra de Deus muito bem, mas tem experiência com Deus? Tem vida com Deus? Tem propósito de Deus na vida dela? Não. Mas nós não somos qualquer pessoa, nós somos povo escolhido, parte de um reino. E que existe um rei que nunca vai perder, que é Jesus Cristo. Então eu queria mostrar para vocês aqui, para confirmar sobre a questão da herança, Gálatas 4, 6, 7, para nós lermos, e depois a gente vai para Romanos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Ao nosso coração, olha só. E esse Espírito clama o quê? Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém, filhos. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Por que ele fala que o Espírito clama Abba, Pai? Porque quando a gente está em sintonia com Deus, o Espírito Santo está harmonioso com o nosso Espírito, a gente vai clamar, clamar a Abba, Pai, é você se debruçar, é você se submeter, é você renunciar à sua vontade, os seus desejos, a vida que você queria levar, para fazer o quê? A vontade do seu Pai. Aí seu Espírito vai clamar, Abba, Pai, quer dizer Papai. E Abba, Pai, quer dizer intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O teu espírito precisa ter intimidade com Deus. O Deus que te salvou, o Deus que te criou, o Deus que te resgatou. Em Romanos 8, versículo 16 e 17, você pode colocar aí também, por favor, irmão. Filhos, herdeiros, Espírito testifica. Acabei de falar, a gente vai só reforçar. Olha só, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos. Você é filho, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, se você é filho. Você é filho, eu sou filha de Deus. Tome posse disso. Você é filho de Deus. Nós cantamos aqui sobre isso. Tem um exemplo que eu lembrei. Eu estava fazendo há uns anos atrás, faz uns 4 ou 5 anos atrás, eu estava fazendo um treinamento de liderança feminina, lá em Belém. Muito bom, por sinal. E tinha uma moça que eu estava conversando, que a gente era colega, né? Não é minha amiga, não é próxima, é minha colega. Ela fazia uns trabalhos junto comigo, assim, próximo, e a gente se conheceu e a gente foi para esse evento, que durou o dia todo. E era uma moça muito bonita. E ela estava muito bonita no dia também. E ela estava com um vestido do binho e estava com um blazer por cima. Só que em determinado momento, ela tirou o blazer e foi ao banheiro, tomar água, alguma coisa assim. E ela percebeu que quando ela tirou o blazer, ela conseguiu, como é a palavra que eu posso dizer? Ela conseguiu cativar alguns olhares dos homens diferentes, né? Um olhar mais... Vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Aí, quando ela voltou do banheiro, ela me fez uma pergunta. Amiga, eu queria uma opinião sua. Vou falar a questão da opinião, para vocês entenderem melhor.
Aí eu não sabia o que estava acontecendo, né? Aí ela falou, tu achas que eu fico mais bonita de blaze ou sem o blaze? Aí eu não tinha entendido, eu disse, amiga, você é linda com blaze ou sem blaze? Você é uma mulher muito bonita, chama muita atenção. Mas tem um porém, com blaze você fica bonita, elegante. Sem o blaze você fica bonita, sensual. O que você quer? Ser sensual, bonita, ou ser elegante, né, bonita? Passei a pergunta para ela de volta, que ela queria que eu dissesse. O que você quer para você? Você quer ser vista como uma mulher sensual ou como uma mulher elegante? Ela ficou, não tinha pensado nisso. Pois é, meu, o que você quer? É o que você quer. Se você quiser com blazer, você vai andar de blazer. Se você quiser andar sem blazer, você vai andar sem blazer. Eu não estou aqui para decidir para você, é você que decide. A gente tem que ensinar as pessoas, amados, a tomar as decisões dela. Eu não tenho que tomar decisão por ninguém. Você que é discipuladora, você não deve tomar decisão pelos seus discípulos. É ele que tem que entender o que ele precisa, o que ele quer da vida dele. Nenhum pastor tem que decidir por nós. Nem Deus faz isso. Ele coloca a palavra. Escolha aí, a vida ou a morte. Qual você escolhe? Você entende? Como às vezes a gente quer ser vista de um jeito e a gente quer que o outro fale para poder endossar. Diz, olha, foi a fulana que falou, então não foi culpa minha, foi porque eu fui influenciada por alguém. Tu entende como é a situação? Mas a gente precisa saber o que a gente quer. E por que isso acontece? Romanos 8, vai lá para mim, por favor. Romanos 8, 1, 2. Aí depois a gente vai ler Romanos 7, 5, 6. Os dois primeiros versículos aí. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você de quê? Da lei do pecado e da morte. Quando a gente não tinha Cristo, a gente vivia sob a lei do pecado. Então, o pecado nos dominava. A gente só percebe que a gente é dominado pelo pecado quando a gente quer sair do pecado. Quando você pensa que quer sair, que você vê que você não tem força, você vai perceber que você está sendo dominado. Você está sob o poder do pecado. Mas lá em Romanos, isso aqui é o Romanos 8, 1, 2. Romanos 8, ele fala sobre o resgate da liberdade em Cristo, que você é uma nova pessoa, que Deus te livrou do pecado, você não vive mais sobre o poder do pecado. Mas lá em Romanos 7, coloca aí, irmão, para nós. Romanos 7, 5, 6 diz o quê? Vamos ler juntos? Porque quando vivíamos... Amém? Olha só, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, se eu vivo no pecado, eu vou frutificar também. Só que eu vou frutificar para onde? Para a morte. Se eu estou em Cristo, eu vou frutificar. Mas eu vou frutificar para a vida. O que tem acontecido nos dias de hoje, irmãos, em nome de Jesus, as pessoas estão morando em Romanos 7, vivendo sobre a lei do pecado, o poder do pecado, e visitando Romanos 8. De vez em quando eu sou livre, mas eu estou aqui preso o tempo todo. Domingo eu estou livre, estou livre. Jesus me libertou. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu vivo aqui, Romanos 7, sobre a lei do pecado. Aí as pessoas hoje em dia estão dizendo, sabe o quê? Eu não consigo. É muito mais forte do que eu. Sabe?
é difícil demais. Não, Deus sabe que é difícil, porque Deus conhece que a nossa carne é fraca. A pessoa não usa a palavra de Deus para justificar o seu erro, que está morando no pecado o tempo todo. Não toma uma atitude para querer mudar. E as pessoas estão morando em Romanos 7 e visitando Romanos 8. Irmãos, Jesus não te libertou por um dia, foi para a vida eterna. Vocês entendem o que eu estou falando, irmão? A vida eterna. Então não tem pecado, não tem nada que possa ser maior do que o poder de Deus sobre nossa vida. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão tomando posse das mentiras que o diabo tem lançado nas nossas vidas, que eu não posso, eu não consigo, eu vou desistir. As pessoas desistem de Deus, mas não desistem do pecado. Como é isso, gente? Quem está errado é Deus? A palavra de Deus está errada porque não está entendendo o ser humano mais? A ciência entende mais o ser humano do que Deus? Gente, não tem como aceitar uma teoria dessa. A filosofia dos tempos atuais é estar justificando o erro o tempo todo. Não, é muito difícil, não vou conseguir. Eu vou desistir de Deus porque o meu pecado é maior do que Deus. É sério isso? É porque você está tomando posse de conceitos mentirosos. E a herança que Deus deixou para você, como a gente leu em Salmos, bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Por que eu estou vivendo lá em Romanos 7? Porque eu já esqueci dos benefícios que o Senhor fez para mim. E isso tem destruído famílias, vidas de muita gente. E é triste, irmão. A gente chora porque a gente sabe o fim da história. O fim da história é triste. E o que é pior, a gente não pode fazer nada. Porque a pessoa decide. A gente só pode chorar e orar, crendo que a volta vai chegar nessa pessoa, de volta, cheia de dores. Eu já vi uma pessoa dizer assim, eu estou disposta a sofrer todas as consequências. Tu não sabe o que está falando. Quem aqui já foi no mundo, viveu no mundo e foi resgatado por Cristo na sua fase adulta, sabe o que eu estou falando. A dor que a gente carrega pelas consequências do pecado que a gente cometeu. Mas vocês vivem uma vida... Já falaram para mim que a minha vida era um mar de rosas. Meu marido, você não sabe o que está falando. Você não sabe o preço que eu e meu esposo pagamos. Você não fala o que você não sabe. Eu queria ter tua vida. Tu não sabe o que tu está dizendo. Viva a sua vida. Porque a minha vida você não ia conseguir viver. Porque cada um paga o seu preço. E eu preciso carregar a minha cruz. E você carrega a sua cruz. E Deus vai nos sustentar. Mas eu não posso viver mais sob o domínio do passado. Eu não posso mais viver sob o domínio do meu pecado. Não posso mais viver sobre as mentiras que o inimigo lançava sobre a minha vida. Porque eu já sei que Jesus me resgatou. Ele me substituiu. Porque era para eu e você sermos condenados. E o Senhor nos livrou desse sofrimento eterno. Então eu quero lembrar você, irmãos. Eu não sei se você está prestes a desistir de alguma coisa. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela te resgata das profundezas do inferno. Porque ela fez isso comigo e com muitos aqui. E é só você conversar com os irmãos aqui. Muitas histórias você tem para ouvir. E as pessoas estão aí. Não, é só um tempo, depois eu volto. Você não sabe o poder que o pecado tem sobre a sua vida quando você está longe de Deus. Você fica amordaçada, você não tem força para fazer nada. Se não for a misericórdia do Senhor, você vai ficar numa situação. Então, quando a gente chama a atenção de um discípulo, quando a gente confronta, que as pessoas não gostam de falar, né? Confronta, tem que falar agora, vou chamar a atenção, né? Tem que falar doce, né? O tempo todo. É para o seu bem. Porque só fala a verdade quem ama. Quem não ama, vai falar assim para ti, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É assim que é no mundo, né? Vai lá. Vai lá, vai, quero te ver lá bem pisado para depois dizer, olha, eu sabia, era isso que as pessoas queriam ver. O inimigo quer ver a nossa derrota, claro,
Nós somos filhos do Rei. Então a gente precisa despertar, porque às vezes nós achamos que estamos vivendo com Deus, no Romanos 8, livre do pecado, e nós estamos vivendo aprisionados pelo pecado, porque a gente está vivendo como se o pecado fosse maior e mais forte e mais poderoso do que o Deus que nós servimos. E isso é uma grande mentira. Amém, irmãos? Então, para finalizar, o último ponto, ansiosos pelo futuro. Olha a mente de uma pessoa ansiosa. Mais ou menos isso. As pessoas correndo para o futuro que não têm tempo de planejar e muito menos de entender a direção de Deus para a sua vida, sem conexão com o Pai. Não tem conexão. As pessoas estão correndo o tempo todo em busca de alguma coisa, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Está tudo muito acelerado, a gente não tem tempo para parar, para descansar. As pessoas falam isso com orgulho. Eu não tenho tempo nem para dormir, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Então, você já sabe que essa pessoa não tem conexão com Deus nenhuma. Não tem tempo para nada, vai ter tempo para Deus. Então, às vezes a gente fala coisa e a gente não sabe o que está falando. Não tenho tempo. Aí a pessoa se orgulha de dizer, não tenho tempo para nada, nem para ir para a igreja. Eu não olho o grupo do WhatsApp, eu não olho nada. Irmãos, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Duvido a pessoa, na era digital, não fica 1 hora no celular. Passa 3 dias para responder uma mensagem e dizer, porque eu não estava pegando o celular. Pega sim, irmãos. Pega, só dizer, olha, não quis responder. Ponto. Duvido que a pessoa não pegue uma vez, nem que seja de manhã ou de noite, ou no meio do almoço, pegar no celular. E as pessoas estão aceleradas, não tem tempo para descansar, não tem tempo para conversar, não tem tempo nem para entender o que está acontecendo com ela. Como é que ela vai parar para ouvir a Deus, para que Deus fale no coração dela o que ela precisa fazer? A ansiedade está tomando conta de todo mundo. E se a gente não se policiar, a gente não consegue nem dormir em casa, vai dormir até no trabalho já. Tá? Vira o dia porque é muita coisa, muita meta, né, amor? Meta, já dorme na empresa. Então, a gente precisa tomar cuidado com a vida que nós estamos escolhendo para viver. Se Cristo não está encaixado na sua rotina diária, você está perdido dentro da igreja. Uma triste realidade. Uma vida para que você tenha essa concentração no tempo presente, ela implica uma vida de retidão e de gratidão. Você tem tempo de agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito por você? Já conseguiu listar esse mês tudo que Deus fez na sua vida? As pessoas não têm tempo nem de pensar no que Deus já fez na vida dela, de tão corrido que está. Já está entrando no 2026, já tenho meta para cumprir em 2026. Nem acabou 2025 ainda. Não parou 1 minuto para agradecer a Deus sobre o que Deus fez na sua vida, o sustento, os livramentos, o cuidado, por Ele ter te deixado permanecer em Cristo até os dias, porque os dias são maus, o mundo é mau, nada vem a nosso favor. Quem vai com Cristo vai voltar com pedrada. A gente precisa se preparar psicologicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente para lutar as guerras que nós estamos guerreando lá fora. E o Senhor, Ele vai na frente. Então, lá em Efésios 5:8, Efésios 1, de 5 a 8, diz assim, olha, olha lá para mim, por favor, irmão. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Já foi? Foi qual que eu falei? 5 a 8, né? Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é Não tá, não era isso aí não. É Efésios. É Efésios 1, 5, 8. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Olha, foi a vontade de Deus, foi propósito. Para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu
gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Foi até o 8 aí? Falta o 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em quem? Toda sabedoria e entendimento. Irmãos, toda sabedoria e entendimento. Volta lá para o slide, por favor. O que ele quer dizer? Sabedoria e prudência em resolver problemas a cada momento da sua vida. Ninguém aqui na igreja falou para você e nem vai falar que você não vai passar por aflição, porque isso não existe. Mas lembra do versículo que a gente acabou de ler. Ele dá sabedoria e entendimento. O que quer dizer? Prudência e sabedoria para resolver os problemas que vai aparecer na sua vida a cada momento. Ou seja, por que eu vou ficar correndo um monte de coisa, resolver um monte de coisa, se eu tenho que aprender a resolver uma coisa de cada vez? A cada momento vai aparecer alguma coisa para você resolver. E Deus vai lhe dar sabedoria e entendimento para você saber resolver. Mas a correria está tão grande que as pessoas não estão resolvendo os problemas delas, elas só estão acumulando problemas e não resolve. Finge que está resolvendo, ignora achando que está resolvendo, e você está acumulando problema porque a corrida está muito grande. Não posso parar. Mas um dia Deus te para. Aí você vai ter um monte de coisa para resolver. Aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem a confusão mental, vem a esquizofrenia, vem um monte de coisa. De brinde para você. Porque você não quer parar para entender o que Deus quer para a sua vida. Parar para entender o que Deus quer para a sua família. O que está acontecendo. Faça realinhamento. Reavalie a sua vida. O que eu preciso fazer? Será que eu estou precisando fazer tudo isso mesmo? Isso está beneficiando a mim, a minha família? Está beneficiando só a mim? Isso está me trazendo a minha família para próximo de Deus ou para distante de Deus? O tempo todo a gente vai precisar fazer isso, irmãos. A gente não está numa corrida, a gente está numa maratona. Maratona diferente de corrida de 100 metros. 100 metros você vai, lança lá, dá o tiro, você tem que correr o mais rápido possível. Você tem que ter uma arrancada boa para você chegar lá em primeiro lugar. A maratona é diferente. Você vai correr um percurso muito maior, porém, você vai precisar ter só o mesmo ritmo. Se você manter aquele ritmo, você chega até o final da prova, sem desespero. Mas as pessoas querem fazer tudo o que aparece na sua vida e não sabem o que está fazendo mais. Não tem direção, e isso é desesperador de ver as pessoas adultas. Irmãos, eu não estou falando aqui de jovem adolescente, tá? Adultas. Adultas, pessoas que têm até família. Se você é pai e mãe e não sabe o que você está fazendo na sua vida, você não vai conseguir direcionar os seus filhos. Logo, o que vai acontecer? Famílias sem comunicação interna no seu lar. Não presta conta de nada. Não tem relatório de nada dos filhos. Os filhos não prestam conta com os pais do que está fazendo fora, dentro de casa ou fora de casa. Não dão satisfação, chega a hora que quer, sai a hora que quer. Os pais não estão alinhados. Quando não tem alinhamento entre os pais, amigo, a casa bagunça tudo. Bagunça tudo. Porque é muito fácil, irmãos, a gente falar, eu sou adulta, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, mas é muito fácil chegar aqui e dizer, olha, porque quem tem esse problema é jovem e adolescente. Eu não tenho. Claro que te tem. Não vigia não para te ver. Não vigia para você ver. Porque a inteligência não te traz sabedoria. Quem te dá sabedoria é Deus. Através do Espírito Santo. Isso precisa quê? Renúncia, dedicação, esforço, oração e estudo da palavra. Porque ler a palavra você pode ter no celular. Tem aplicativos que toda hora, em uma hora, mostra o versículo. Aí a pessoa diz, eu leio a Bíblia toda hora, porque o meu celular aparece o versículo e eu leio. Tá, mas está fazendo sentido para a tua vida? Está botando em prática? Está te ensinando algo? Você está entendendo o que está sendo dito? Você precisa se aprofundar, irmãos.
A gente precisa se aprofundar. O mundo está pedindo para a gente, sabe o quê? Ofertando para a gente vida superficial. Superficialidade. E isso não traz nada para nós de bom. Isso afasta a gente do nosso Criador, que tem planos para nós e a gente não quer parar. Não tem tempo para olhar e meditar, como o pastor falou aqui na aula, ruminar a palavra de Deus. É mastigar, ó, mastigar. O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando? Como é que eu vou saber o que eu estou fazendo de errado se eu não estou de acordo com a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que me exorta. Se eu não leio a palavra, irmãos, eu vou achar que tudo que eu faço dá certo. E isso é muito, muito, muito ruim para nós como os servos de Deus. E é engraçado que eu vejo pessoas que nem sabem, nem falam que são evangélicas, cristãs, e têm uma vida organizada, planejada. Olha que interessante. Conheço. Se ela não tem Cristo, ela conhece, segue, organizar a sua rotina, é a sua vida e planejar, por que nós que somos de Cristo não conseguimos? Culpa de quem? Do mundo? Ou é nossa mesmo? Entende como é que é? A questão básica a gente não consegue fazer? Imagine as coisas mais elaboradas, que Deus tem uma missão para cada um de vocês. E a missão que você tem não pode ser transferida para ninguém, é você que tem que fazer. Não transfira para a Jamilá não pode transferir para a Gabriela não pode transferir para o Felipe não pode transferir lá para a Jade, e assim sucessivamente. É você, Deus chamou você. Então a gente precisa o quê? Se posicionar. Você já sabe como é que fica um pouco a mente de uma pessoa ansiosa? Só uma pincelada, coloca aí, irmão, por favor. Próximo slide. Mais ou menos isso. Não consigo dormir, não vai dar certo, é minha culpa, o que vão pensar de mim? E se? O tempo todo esse se. E se der errado? Quando? Tudo der errado. Assim é a mente de uma pessoa ansiosa. Não tem concentração de nada. Tudo é si, não vai dar certo, é culpa minha, eu não consigo, não vou dar. Sempre ela pensa que não vai dar certo, em nada. E isso é muito ruim. Pode passar o slide. O pecado é a escravidão que se fantasiou de liberdade. Por quê? Porque o mundo, a filosofia do mundo, ela quer te dizer o seguinte, que você precisa conversar com alguém e falar palavras doces e dizer para a pessoa o tempo todo que ela está tudo bem. Está tudo errado, mas você tem que dizer que está tudo bem. Não pode contrariar as pessoas hoje em dia, gente. Deus me livre se contrariar. As pessoas vão te detonar. Você vai ser cancelado. Mas a palavra de Deus diz para a gente o quê? Ensinar, exortar e assim vai. Conversar, orar, mentorear a pessoa. Olha, a palavra de Deus diz assim, vamos pensar assim, vamos orar, não tome decisão precipitada. Você já orou antes de tomar essa decisão? Esse é o papel nosso, de ajudar as pessoas. Mas falar com amor e com verdade. Aqui tem amor sem verdade. O amor mundano, né? O amor sem verdade. Que é um paliativo. Aí dá a sensação que a pessoa vai ficar bem. Mas você sabe que ela não vai ficar bem. Mas você não pode falar porque não pode contrariar. Coitadinha dela, vai sofrer muito se tu falar a verdade. Tudo é coitado agora. Aí aqui tu vai falar, as pessoas ficam com raiva de você. E você está pautado na palavra de Deus. E as pessoas não querem ouvir. Tudo bem. Tudo bem. Mas você está frutificando para a morte. Você não quer frutificar para a vida? Então você precisa entender o que a palavra de Deus está querendo dizer. Para você não viver essa vida fantasiosa de liberdade. Que parece que você está livre, mas você está preso. Parece que você é feliz, mas você é triste. Passado te deprime, futuro te deixa ansioso. E você está vivendo lá atrás, lá para frente, mas não vive o dia após dia, como diz lá em Mateus. Todo dia tem o seu mal. Viva um dia de cada vez. Amém, irmãos? Então eu volto a dizer para vocês, não estou amenizando dor de ninguém, trauma de ninguém, sofrimento de ninguém. Tá? Não me interpretem mal. Não me interpretem mal. Eu só estou querendo falar para você aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que existe algo maior do que a sua dor.
Porque Jesus, ele sentiu dor. Ele vai te entender. Jesus, ele sofreu. Ele vai te entender. Jesus foi abandonado. Ele vai te entender. Então, tudo que você e eu passamos, Jesus passou. Então, ninguém melhor do que ele para nos entender, nos curar, nos sarar e nos perdoar, irmãos. Nos perdoar. Quantos aqui já foram perdoados por Cristo? Amém? Você crê nisso? Você vai tomar posse mesmo da herança que eu estou falando, só uma coisa que você já sabe, reforçando para você. Foi conquistado na cruz, é direito seu. E não deixe nada nem ninguém tirar você da presença do teu Pai. Não deixe o teu espírito adoecer, a tua alma ficar doente, porque você está acreditando em mentiras, tomando posse de mentiras que o inimigo tem lançado. Mas tome posse da palavra de Deus que você ouviu nessa noite, para que ela venha trazer vida para o seu coração, para a sua alma, em abundância, porque Deus é um Deus de abundância. Deus não dá um amor pequeno, Deus dá muito amor, o tempo inteiro. Ele tem cuidado de você e de mim o tempo inteiro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não sei se tem algum visitante aqui.